Oi minha gente, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Helena Fagundes e aqui faço leituras de tarô para todos os signos. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal, tá certo? Dito isto, vamos para a leitura. Signo de Escorpião, vamos lá. Para sua leitura vou usar o tarô de Waite e o oráculo Sussurros de Ganesha, certo? O Louco, Rainha de Copas, o Eremita, rolaram 3, a Alta Sacerdotisa, os Enamorados, 6 de Ouros, Rainha de Paus, 10 de Paus e no fundo do baralho, 10 de Ouros. Olha só, Escorpião, pelo que eu vejo aqui, pela carta do Louco, dá para perceber uma energia de uma certa liberdade, de alguém que se desprendeu de algumas coisas, de algumas situações e agora está se sentindo mais livre. Por essa carta dos 6 de Ouros, eu vejo que tem a ver com a forma de se relacionar com outras pessoas. É como se até aqui você tivesse, muitas vezes até se sentido responsável por outras pessoas. E agora você percebe que não necessariamente é assim. Que essa questão da troca das relações realmente precisa ser algo que tanto você vai conseguir ajudar outras pessoas, como também uma questão de receber. Essa carta fala muito sobre essa questão das trocas, das relações, de como as pessoas interagem, como se relacionam. E eu vejo aqui também que é como se você tivesse despertado para isso e tivesse decidindo, escolhendo, porque a carta dos enamorados, nesse contexto aqui, é uma carta que fala de escolhas, então você escolhe não se sentir mais responsável por determinadas relações, até não compartilhando tanto. E não estou falando do compartilhar só em questão material, mas do compartilhar no geral. Às vezes, de repente, você era uma pessoa que costumava conversar muito sobre a sua própria vida com outras pessoas. E de repente você percebe que você, estando mais calado, sem falar tanto sobre a sua vida, você se sente melhor. O compartilhar não é só em questões materiais. Ou então você era aquele tipo de pessoa que não conseguia fazer um passeio sozinho. Você chamava uma pessoa, chamava outra, até alguém topar para que você não saísse sozinho. E de repente você sai só e você percebe que é algo muito bom para você. Então você começa a analisar questões suas, questões do seu interior, questões que são muito particulares, e você começa a perceber que não necessariamente você precisa ter. É óbvio, nós somos seres sociais, mas não vai mais pesar como uma necessidade. Nem de você estar se sentindo responsável por outras pessoas, nem de você achar que outras pessoas vão te salvar de você mesmo. É uma questão de você realmente perceber a sua individualidade, de você se escolher, de você perceber que nem todas as situações da sua vida
vai pedir a presença de outras pessoas, vai caber outras pessoas. Muitas coisas aqui têm a ver com você e você mesmo, o que você decide. E isso também te dá uma liberdade, porque se você se acostuma a fazer as coisas por você mesmo, sem precisar estar dando satisfação, sem precisar estar contando tudo que está acontecendo, você se sente mais livre para fazer escolhas mais autênticas, que tem mais a ver com você, que tem mais a ver com o seu interior, com a sua essência, com quem você é. Se você compartilha muito da sua vida com outras pessoas, então toda decisão que você vai tomar, você acaba pensando no que outras pessoas vão pensar também. Eu nunca fiz tal coisa, eu nunca fiz uma viagem sem avisar fulaninho, porque fulaninho é muito meu amigo. Aí, se você pensa em fazer uma viagem para um lugar diferente, antes mesmo da viagem, de pensar no prazer na viagem, de se planejar para a viagem, você já pensa, será que o que é que fulaninho vai achar quando eu falar que quero ir para tal canto? Talvez ele não apoie, talvez ele ache bobo, talvez ele ache que eu deva ir para o mesmo lugar de sempre. São situações em que parece que você meio que ficou preso nessa condição do ter outras pessoas ali ao redor e agora tudo que eu fizer eu tenho que ir. Mas não é assim. Você não precisa condicionar a sua vida a outras pessoas. Tem pessoas que são importantes pra gente, obviamente, mas que se em algum momento elas discordarem, se elas não validarem, por exemplo, o que você está dizendo, está expondo, isso também não é algo que deva te abalar tanto. Nem sempre as pessoas vão concordar com a gente. E tá tudo bem. Então aqui pede isso, que você faça escolhas mais assertivas, não pensando nas pessoas que estão ao seu redor, em questão do que elas vão pensar, de como elas vão agir, ou da responsabilidade que você acha que tem com essas pessoas, mas faça escolhas pensando em você mesmo, naquilo que você quer, naquilo que você acha importante e prezando principalmente pela sua liberdade, que foi a mensagem principal que veio aqui. Você deve se sentir livre, essa questão de se sentir preso a outras pessoas, isso não é legal, isso não vai te fazer bem nesse momento, tá certo? Talvez todas as mensagens aqui estejam interligadas, pelo que eu estou olhando aqui. Na segunda mensagem nós temos duas rainhas, a rainha de copas e a rainha de paus. E ao mesmo tempo que eu vejo duas rainhas, eu me pergunto por que vieram rainhas e não reis. Isso aqui talvez seja uma mensagem para você entender que você pode sim ter a sua própria vida e, quando necessário, cuidar de outras pessoas. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa insensível, que você não vai mais se preocupar com ninguém, que você não vai mais amparar ninguém. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você aprender, como uma mãe, de você aprender que você tem uma vida, você não pode viver só em função de outras pessoas, como a questão de uma mãe, por exemplo. Uma mãe, ela não pode viver só em função de um filho. Você, aqui pelas mensagens das rainhas, você tem como ter essa imagem na sua cabeça de uma rainha, que você é uma rainha, independente do seu gênero, tá certo? E que você pode sim cuidar dos outros e você tem um reino a zelar, você tem um papel muito importante em um reino. O reino que eu tô falando é a sua vida, é tudo que acontece. Com relação às suas emoções, principalmente, e com relação à sua vontade, à sua força de vontade de viver aquilo que te move. Então, por exemplo, você pode decidir trabalhar em determinadas coisas que outras pessoas vão dizer, não era para você se dedicar a isso porque você já tem outras coisas, você tem outras responsabilidades com outras pessoas. Mas aqui está dizendo que você pode sim ir trabalhar, você pode sim se dedicar a alguma coisa que vale fazer bem e, ao mesmo tempo, amparar outras pessoas quando necessário, desde que isso não atrapalhe tanto a sua vida. Com relação à rainha de copas, o emocional também, você precisa zelar pelo seu emocional. Você pode sim se dedicar a outras coisas, às outras emoções. Me veio muito essa energia aqui de mãe, tá? Talvez essa leitura aqui ressoe muito com algumas mães. Por exemplo, uma mãe
mãe solteira que se sente culpada, por exemplo, por ir trabalhar fora, ou uma mãe solteira que se sente culpada por se relacionar com outra pessoa, tá? Os filhos já estão ali grandinhos, de uma certa idade, você sente vontade, você sente o desejo de conhecer pessoas novas, de se relacionar com pessoas novas, mas você não faz por causa dos seus filhos. Então aqui está dizendo que tem como você conciliar essas coisas, que não é justo com você, não é certo que você se afaste daquilo que poderia fazer bem para você em prol de outras pessoas. E também está ligado com a terceira mensagem, porque veio o eremita e o 10 de paus. Eu vejo aqui uma pessoa, o que eu estou falando aqui de mães, pode ser um grupo, tá? Mas você pode se encaixar em outro grupo, que não seja uma mãe, e essa mensagem ressoar para você também, tá? Como, por exemplo, essa última mensagem aqui do eremita e do 10 de paus, que é como se fosse uma pessoa que já está cansada, e cansada fisicamente também, principalmente o físico. É uma pessoa que já está no seu limite, uma pessoa que meio que está se isolando do resto do mundo, que está com toda a carga nos ombros, nas costas, que ao mesmo tempo que tem contato com as pessoas que você sente que precisa de você, você tem contato com essas pessoas, mas você não tem contato com pessoas que vão lhe amparar também, que vão lhe ajudar. Tá meio desequilibrado isso aí. Você precisa descansar, principalmente descanso. Montar estratégias para descansar, para tirar essa sobrecarga. Qualquer coisa, delegar, como essa carta do louco aqui. Você não precisa estar carregando o mundo nas costas. Tem hora que você precisa falar, olha, não dá isso aqui, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para tomar conta dessa situação por um tempo aí, ou um dia. Um dia que seja já é lucro, não é para você? Mas precisa rever aí, tá? Você é uma pessoa jovem, mas que tá com cansaço de alguém de já mais idade do que a idade que você tem, tá? Então, o descanso é importante, você precisa se priorizar. Tá vendo demais outras pessoas aqui. E pela carta do fundo do baralho, 10 de ouros, aqui diz que você tem um potencial, sim, de ter coisas boas na matéria e também no emocional e em todas as áreas de você estar bem. Essas áreas elas podem ser bem equilibradas. Essa carta ela fala de legado, ela fala do além da matéria. Você consegue aquilo que você almeja na matéria e, como consequência, você começa a perceber aquilo que também é muito importante, que é a contribuição que você dá e a forma que você age na sociedade e interage. E essa carta talvez venha dizer justamente sobre isso, sobre o equilíbrio, que nem tudo é só o se relacionar com os outros, é fazer pelos outros. Às vezes você precisa fazer por você também, equilibrar. Eu ajudo outras pessoas, mas eu também invisto na minha carreira. Eu vou contribuir para isso aqui, para o projeto de alguém, vou ajudar alguém, mas aí eu tenho um estudo em andamento. Eu estou estudando para alguma coisa mais lá na frente. Equilibrar essas coisas, tá? É isso. Essa foi a mensagem do tarô. Vou tirar agora um conselho final com sussurros gigantes, certo? Mensagem final para o signo de Escorpião, carta número 6, desempenho. Não importa o que quer fazer ou se tornar, você conseguirá mais com conhecimento. A imagem de Ganesha lendo o pergaminho é um símbolo da importância da educação e da busca pelo conhecimento. Isso pode significar que este é um período de maior estudo e aprendizado.
Você pode querer indagar sobre um campo de estudo que foi muito explorado e escolher procurar um mestre experiente para aprender mais. Procure alguém para se consultar e obter mais informações. Pode ser um conselheiro, um autor, um psicólogo ou um aconselhamento espiritual. Você descobrirá novas habilidades com esse mestre solícito, pois ele tem a sabedoria para dar excelente orientação e conselhos. Lembre-se de que também há uma profusão de informações à mão em livros. Tudo que você lê preenche sua cabeça com nova informação, e nunca se sabe quando ela terá um uso prático. Quanto mais conhecimento tiver, mais equipado ficará para enfrentar qualquer desafio diante de si. Além disso, o conhecimento jamais pode ser tirado de você. Não importa o que anseia fazer ou ser, você se beneficiará em ganhar mais conhecimento. Passe por este instante com grande curiosidade e mente aberta. Então é isso, minha gente. Essa foi a mensagem de hoje para o signo de Escorpião. Eu espero ter ajudado. Se ajudei, não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal, tá certo? A gente se vê na próxima leitura. Tchau!